começando um episódio raiz hoje, Jéssica Balbina, tudo bem? Olá, Tadeu Rodrigues, tudo bem? Você ficou bem de óculos? Obrigado, é a idade chegando. Ele tá bonito, gente, de óculos. Queria falar disso. Eu preciso parar com a minha dor de cabeça. Isso Você é falou que eu tenho que usar fundamental, óculos você tem direto. que usar o óculos direto, claro. Tá doendo muito minha Não cabeça. melhora. Eu fico usando só pra Ficou ler, charmoso. assim. Se era isso que você tava esperando, esse retorno não me adaptei ainda com ficou óculos. charmoso. Preciso me adaptar mais, preciso me aceitar mais de Tudo óculos. bem, a gente pode trabalhar nisso. Eu tô uma vida toda aí me aceitando, então posso te dar umas dicas. E aí, como estamos de fim de ano, quase entrando de férias do Rabiscos, né? Exausta. Exausto. Eu vi que você Eu tô exausta. colocou no Instagram Hoje eu chorei que de você exaustão. que você chorou de exaustão. Eu chorei de cansaço, eu tô muito Mas não cansada, pode chorar gente. de exaustão. Me manda voucher de viagem, me manda eu te pacote. dou um abraço depois. Obrigada, vou Hoje ficar eu não muito te dei um feliz. abraço ainda. Não, é verdade. Você chegou aqui você e nem me deu moral. Tipo, não, você não me deu moral, você tá trabalhando aí. Eu cheguei aqui, você tava todo entretida com alguma coisa. Eu quero o seu abraço e quem tá ouvindo pode mandar aquele pacote pro Nordeste, aquela viagem. Pacote de me dá viagem. aquela diária num hotel. Eu tô topando. Eu troco A gente vai por parar Publipost. uns dias, né? A gente para agora antes Nossa, do por Natal e favor. voltamos depois. Igual a gente fez ano passado. Sim, porque fim de ano ninguém ouve E pro podcast. pessoal Só parar eu de ouvir que nossa sou voz workaholic. Pra dar uma saudadezinha, né? Faz parte do relacionamento. Esses dias teve um amigo de Londrina, uma pessoa mandou uma mensagem falando que ouviu 6 episódios seguidos. Eu falei, gente, como que você tá aguentando? Gente, o ser humano eu não dou conta. Eu tenho que variar de podcast. Eu não consigo ouvir. Eu também. Até porque são 6 horas, né? Que a pessoa não é nem dedicou. storytelling, Obrigada, amigo do Tadeu, que ficou lá ouvindo a nossa voz. Sabe que o Alan daqui, ele tá me criando um trauma, porque ele falou que minha voz oscila muito. Ele falou que meu timbre não é legal. Ele falou que sua voz é ruim. Ele falou que minha voz é ruim. E aí eu vou ter que levar isso pra análise. Eu não concordo com ele. Eu vou ter que gastar. Obrigada, Tadeu. Sua voz é eu vou muito ter mais que bonita que a gastar dinheiro na análise pra isso. Mas tudo bem, eu posso também trabalhar no Disque Sexo, não tem problema. Você aproveitou a Black Friday pra comprar livros? Apesar que você ganha muito livro, né? Não aproveitei. Eu não comprei nada na Black Friday. Você ganha muitos livros. Você é muito blogueira literária. Eu sou muito blogueira. Inclusive, podem continuar mandando. Eu não tenho onde pôr, não, mas isso aí não é um problema. Eu vou montar uma biblioteca. Você fez unboxing esses dias, abriu vários livros. Eu fiz, na verdade, não foi bem um unboxing. Eu tinha que pagar, né, esses livros recebidos. E eu fui acumulando, porque eu fiquei viajando. E aí eu ia recebendo. E não tava nem dando tempo de abrir e assimilar quais eram os livros. Aí, ontem eu parei e fiz. E você comprou muita coisa, tô sabendo. Eu comprei vários livros. Até coloquei no Instagram. Eu aproveito, que é bom. A Amazon é onde eu compro mais livros. Tem umas promoções bem boas, né? Eu fugi muito da Feira do Livro da USP também. Eu tava em São Paulo, todas as pessoas que eu conheço. Você foi na Feira do Livro? Claro que não. Não? Claro que não. Eu não posso comprar mais livro. Não me forcem a comprar livro. Não posso. Se quiser que eu leia, você que me ouve, se você quiser que eu leia seu livro, você vai ter que me dar ele, porque eu não vou comprar. Eu tô, assim, me proibi de comprar livro. Falando nisso, eu vi que você ganhou também o livro da Dayane. Não, eu comprei. Ah, você comprou poesia? Eu ganhei. Mas foi eu não paguei, inclusive. Eu preciso fazer esse depósito. Aliás tem que te pagar também. Mas é isso. É lindo o livro, eu vi a capa, fiquei tarada, falei, quero ter esse livro. Mas é isso, gente. Foi o último livro que eu comprei. Não vou mais comprar, 2020 tá aí. Eu não vou comprar livro. Se vocês quiserem que eu leia, vocês me mandem. Agora você vai comprar só em 2020. Não, eu não vou comprar. Piorou. Eu tô adepta quase do minimalismo. Eu tenho muita coisa, eu preciso liberar espaço. Não quero comprar livro. Mas assim, a gente tá aqui falando de vários nadas, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema, né? Não vamos fugir do tema. Não vamos fugir do tema. Não, a gente não foge de nada aqui, fugir é pra covardes. A gente encara as coisas. A gente quer discutir alguns pontos, né? Nas conversas em off. Juntou aí a homenagem da Elizabeth Bishop na Flip ano que vem. Juntou umas discussões que a gente tem acerca de muitas coisas. Então, qual é o tema de hoje, Jéssica? O nosso tema de hoje é amar a obra e não o autor. A literatura a serviço de quem? Deve estar acima dos povos? Curadoria acima de tudo? Dinheiro acima de todos? Hoje no Rabiscos a gente vai falar sobre a escolha da Elizabeth Bishop como homenageada da Flip 2020. A Flip, que é a Festa Literária Internacional de Paraty, que é o maior festival literário que a gente tem no país e que não surpreendeu, porque na verdade já tinha sido dado um furo sobre esse tema na coluna do Anselmo Góes no Globo. A assessoria não confirmou e alguns dias depois veio a informação oficial de que a homenageada é a Elizabeth Bishop, que é uma poeta estrangeira do século XX.
né, já falecida. A Flip tem por tradição homenagear poetas, enfim, escritores que já não estão mais entre nós. E a escolhida dessa vez foi a primeira escolha internacional, foi a Elizabeth, e isso causou aí um burburinho no métier da literatura, na imprensa e no meio literário, né? Tem E se aí, falado a todo lugar, né? tem se falado, todo mundo tem uma opinião sobre. Revistas, podcasts. E aí a gente não quer só falar a nossa opinião, mas tentar tensionar esse debate e tentar entender quais são os caminhos, né, que isso leva. Lembrando que a gente está gravando esse episódio no dia 2 de dezembro de 2019, ele vai ao ar no dia 3, é o período que a gente teve para formular esse episódio, porque a gente tem um episódio semanal, não fazia nem sentido lançar um episódio extra só para falar disso. E é um dia, aliás, 2 dias depois do massacre na favela de Paraisópolis, e eu tô muito mexida com isso. Morreram 9 ou 10 pessoas, eu não sei se foi confirmada a 10ª morte, eu não chequei ainda, mas eu fiquei muito mexida com isso e pensando qual que é a ligação que isso tem com a escolha da Bishop como homenageada, e para mim tá intimamente ligado, né? Num país em que a polícia mata o governador do estado, diz que não houve uma falha da polícia, que ele vai proteger a polícia, e que ele avisou que quando ele tomasse posse a polícia teria licença para matar, e atirar para matar, é muito sintomático que isso aconteça, é muito triste que isso aconteça, e uma escolha de uma poeta que apoiou o golpe e que era extremamente racista e validada pela curadoria da Fernanda Diamante, mostra que a gente está em sentidos opostos, né? Que nem sempre fazer cultura ou fazer literatura tá alinhada com marcos civis regulatórios, né? Ou com direitos humanos, ou com a vida mesmo, né? Eu acho que ignorar fatores sociais, ainda mais no momento que a gente está vivendo, um momento de conservadorismo, de repressão, onde a gente tem tido uma naturalização de atrocidades. Ignorar isso num dos eventos mais importantes do Brasil faz com que a gente se questione o papel da literatura enquanto divisor de classe, enquanto colocador de muros, né? Tem uma frase do Louis de Bonald, filósofo francês, que fala que a literatura é a expressão de uma sociedade como a palavra é a expressão do homem. Eu gosto muito dessa frase, eu sempre me recorro a ela. Então não adianta a gente desvincular o que aconteceu, por exemplo, em Paraisópolis. Ela é um reflexo que está caminhando para um lugar comum, né? Claro que isso já existe há muitos e muitos anos, só que hoje as pessoas estão mais corajosas de apoiar esse tipo de expressão. E quando você declara que é homenageada numa feira literária, ela tem uma carga por trás. Ainda que eu li algumas entrevistas da Fernanda, eu ouvi entrevistas dela também, ainda que ela queira justificar, falar que foi descontextualizado, que era uma carta íntima, que ela tem uma relevância para as traduções, para a língua inglesa, tem uma relevância poética. Eu mesmo, te falei até, eu me assustei, eu não sabia desse apoio à ditadura, dessa simpatia da Bishop pela ditadura. Foi uma surpresa, porque eu já lia alguns poemas dela, né? Ela não escreveu tantos poemas, mas eu li alguma coisa e eu gostava. Para quem não sabe, ela morou no Brasil por 20 anos, né? Na década de 50 e 70. Então a gente tem essa força nas mãos usada para deixar organicamente separadas as sociedades, né? Os tipos de sociedade. Eu entendi que a escolha da curadoria, da Fernanda Diamante, foi muito lúcida e foi muito coerente com a proposta, de fato, da Flip. Ela sugere que algumas críticas foram muito agressivas e eu não vi agressividade nenhuma. Agressividade, para mim, é apoiar golpe. Agressividade, para mim, é compactuar com o governo que está aí. Criticar a escolha de uma curadoria é inerente à função do curador. E quem é curador sabe disso. Você pode se agradar ou não disso, se defender ou não disso. Mas é inerente, você vai ser criticado por A ou B, e isso é inerente. Então, as críticas, eu não vi nenhuma crítica agressiva a isso, não. Eu acho que agressivo é o que a
Elizabeth Bishop, por exemplo, falou. Quando ela diz aqui, as poetisas são amantes dos poetas, de modo geral, e eles é que escrevem os poemas delas para elas, com uma exceção, Cecília Meirelles, que é antiquada, mas muito boa. Isso é agressivo, desculpa, agressivo é ser racista num país onde a maioria é negra, não criticar a escolha. E mais assim, eu acredito muito nessa escolha muito coerente. É parte do discurso da Flip. A Flip foi criada por uma pessoa que não é brasileira, tem essa tendência de homenagear não, mas de trazer autores de fora e tratá-los muito bem. A curadoria da Fernanda vem nessa linha. O ano passado o homenageado foi Euclides da Cunha, assumidamente eugenista e racista, e nesse ano a Elizabeth Bishop. Ela não ignorava isso, não foi uma surpresa para ela saber que a Elizabeth compactuou com o golpe e que ela era uma racista. Ela sabe disso e ainda assim ela escolheu. E na entrevista que ela deu para a Ilustrada, o podcast da Ilustrada, ela fala que a obra, tanto do Euclides quanto da Elizabeth Bishop, fazem muito sentido para ela. E aí a gente retorna para aquela pergunta: fazem sentido porque ela se identifica com tais posturas ou fazem sentido porque ela consegue descolar o autor da obra? E aí a gente parte por uma outra discussão, que é isso, é descolar o autor da obra. É possível fazer isso? Até que ponto? Tem um limite? Tem uma escala? Eu vou descolar só até aqui, a partir daqui é a vida pessoal dele e não é mais ele, o quanto a obra de um autor é atravessada pelo que ele mesmo pensa ou pelo que ele mesmo sente. Contextualizando aqui também, um dos trechos que o pessoal divulgou bastante dos pontos, né? Que sobre o golpe militar, a Bishop fala que foi uma revolução rápida e bonita. Ela fala também que a suspensão de direitos e cassação dos deputados tinha que acontecer, por mais sinistro que pareça. E ela também menospreza os poetas e as poetas latinos, né? Acho que ela, se eu não me engano, ela fala do Neruda apenas, né? Que ela destaca. E tem um outro trecho de uma carta dela que ela fala: estou dividida entre os prazeres de ser incansavelmente servida, ainda que de modo displicente, por todos os nossos pequenos negros, ou fazer uns ovos mexidos de direito para mim mesma. Então, desculpa, se ontem a polícia matou, anteontem a polícia matou 10 jovens numa favela, a maioria eram jovens pretos. Que estavam se divertindo, né? Que estavam se divertindo, e você homenagear uma autora que é racista, diz muito sobre o seu evento. E diz muito sobre você, enquanto curador, ao fazer esse tipo de escolha. E não é nenhum julgamento, eu não tô aqui julgando, eu só tô aqui pontuando que é isso, mas é coerente, né? E aí, assim, a minha grande decepção foi entender que a Flip compactua com isso que está posto. Foi entender que a Flip é o maior evento literário do país e ela joga no time opressor. Ela joga no time que não quer que as pessoas consumam cultura. E daí as nossas perguntas no começo: é para todo mundo? Não é para todo mundo. E isso é uma tentativa muito clara de desfazer o que foi feito em 2017 e em 2018. Na Flip, com a presença de autores negros e de público de pessoas negras e de um público de pessoas mais marginalizadas e de um público maior de mulheres. É uma tentativa de desvincular dessa imagem e voltar a Flip para o pedestal que ela sempre foi: elitista e racista. Eu acho que quando tentam justificar a Bishop falando que, sei lá, o Guimarães Rosa, o Manuel Bandeira, até o Jorge Amado, né, foram pessoas que tinham opiniões zoadas também, né, opiniões controvertidas. Eu acho que é válido a análise de que ninguém de perto é santo, eu sei disso, né? A gente não tá falando que todos os escritores que não são conservadores, não são racistas, são santos, não é isso. Mas o que eu acho que justificar a homenagem à Bishop falando que outras pessoas têm outros problemas é justificar o injustificável. Não, porque é nivelar por baixo. Aí você fala assim: nossa, o hospital não tem médico. Que a gente tem. Aí você fala assim: nossa, mas na cidade tal não tem nem hospital. Então, quer dizer, você tá nivelando por baixo. E você elimina os grandes nomes que a gente tem. Você elimina a força que a gente tem na literatura feminina, quando ela fala: não via eu como mulher branca queria escolher uma mulher também, né?
E quando ela é questionada a respeito porque não uma mulher negra, né? Que eu acho que ficou mais evidente ainda que ter que justificar muito uma situação Não, você tem que cultural. justificar por que você tá sendo É porque racista, na você não verdade. consegue responder, você não consegue explicar isso, entendeu? Você tem que justificar o tempo todo. Parece que você tá numa defensiva tão sisuda que você fala nas entrelinhas: olha, eu sei que tá tudo errado, mas eu vou fazer isso porque eu quero. Então, mas eu tenho que falar alguma coisa pra não ser metralhada Pra não aqui. parecer que foi consciente, mas Isso, foi. isso. É exatamente isso, porque se perguntar pra pessoa assim, por que você tá sendo racista? E a pessoa falar assim, eu tô sendo aqui racista porque o Guimarães Rosa foi racista há um século, sei lá, entendeu? Porque o Jorge Amado tinha uma opinião controversa sobre... Peraí, então porque teu amigo é, você tem que ser, porque outra pessoa foi, você tem que ser. E é querer justificar o injustificável. Eu acho que a minha crítica talvez seja nesse sentido de tentar tapar o sol com a peneira. Em nenhum momento é para se discutir a obra, é para tapar o sol com a peneira. Ela falou assim, eu chamo eu homenageio a Elizabeth Bishop, mas o foco pode ser sim a apoio ao militarismo. Por que não faz o contrário? Por que não homenageia a Conceição, ou homenageia a Carolina Maria de Jesus, e numa das mesas coloca, então, uma discussão sobre a Elizabeth Bishop? Eu acho que... Entendeu? Por que você não inverte a lógica do debate, né? De 2020... aliás, acho que no Brasil, sendo Brasil, a gente chegar em 2020 sem ter uma autora negra homenageada no principal evento literário do país, já é impensável. E você ter que justificar o porquê você não escolheu essa autora é mais impensável ainda. E aí você jogar na mão de uma curadoria que eventualmente pode ser feita por uma mulher negra e jogar essa responsabilidade na mão dela é muito cruel. É muito cruel, porque se a gente não for antirracista, a gente está sendo racista, entendeu? Isso. E aí faltou desculpa aí a leitura da Angela Davis e de outras intelectuais negras. Mas se eu, enquanto mulher branca, no meu evento não tiver mulher preta, eu tô fazendo errado. Eu falei isso da discussão da FLUP aqui. Se eu, num evento, não tiver uma pessoa trans, não tiver uma pessoa gorda, não tiver uma pessoa preta, tá tudo errado, porque o Brasil é habitado por essas pessoas. Agora, se você tem a opção de escolher qualquer autor brasileiro, e aí você tem um centenário do João Cabral, você tem a Carolina Maria de Jesus sendo valorizada muito tempo depois da morte, você tem aí inúmeras autoras negras, inúmeros autores que têm uma obra muito relevante. Você escolhe homenagear uma pessoa de fora, de uma língua... Você tem esse poder, né? Você tem essa... Você tá com tudo na tua mão. Mas aí, assim, eu sei que passa também por interesses econômicos, por patrocinadores que são ligados ao apoio do golpe, porque o grande desejo deles é que isso retorne. E aí, na mesma semana que você tem o anúncio da Elizabeth Bishop, você tem o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, falando do AI-5. Você tem os filhos do presidente, que ocupam cargos no Legislativo, também falando sobre o AI-5. E aí você coloca uma pessoa que apoiou o golpe, falou que era uma revolução bonita, morreu muita gente. E aí você tem feira literária... Pano que vai ter discussão sobre isso. E você tem festival literário desconvidando a Miriam Leitão, que foi torturada na ditadura, nessa revolução rápida e bonita, nas palavras da Bishop, você tem ela sendo desconvidada de um evento porque ela foi torturada durante o regime militar, e aí você faz o quê? Você celebra, aí você fala que tem que discutir a obra. Que obra? Que obra que você vai discutir? No Brasil, que mata gente só porque você tá num baile na favela. Então, assim, a discussão tinha que ser essa. É impensável que a discussão seja outra, mas é coerente, porque faz parte do projeto, né? Faz parte do apoio ao projeto do governo que está em curso, do projeto de genocídio da população preta e pobre do país que está em curso há 500 anos. Então é só um fortalecimento, né? E aí o que, na verdade, não é nem o que surpreende, mas é o que entristece, é justamente isso. O que entristece é essa escolha, né? Você ter o poder dessa escolha e você se isentar, pagar de isento ali, e não, vamos discutir a obra. Que obra? Me poupa. Eu fico com o Gold quando ele fala que o declínio da literatura é o declínio de uma nação, né? O Marcelino publicou no Instagram dele um textinho que eu achei legal. Vou ler aqui rapidinho, Sim, que a gente fala das paralelas, né? Da flip paralela aí que acontece. Ele fala, Bishop, yes. Bishop não é publicada pela Pinguim? O capital das grandes editoras não é estrangeiro? Os autores que dominam a atenção da grande mídia não vieram de fora? A flip não foi sempre para inglês ver?
Os preços em Paraty não são cobrados em dólar? O público da Flip não usa chapéu importado? Nos últimos anos não houve na festa uma invasão demasiada de brasileiros, ora? Deixem eles homenagearem a Bishop. Enquanto isso, a gente em nossas festas celebra Cabral, Paulo Freire e Conceição, não é não? Essa é a nossa missão, my God. É isso, porque quando você tem esse tipo de escolha, e aí uma coisa que me preocupou muito foi ver na rede social muita gente sugerindo um boicote à Flip, dizendo que não vai mais. Primeiro, a Flip tá cagando se você tá boicotando ela ou não, porque você nem é o público dela. Você vai lá, você compra ingresso, você compra todos os ingressos de todas as mesas. Você gasta ali alguns R$1.000 pra assistir as mesas? Não. Então, desculpa, a Flip cagou pra você se você não faz isso. Você vai lá, assiste 1 ou 2 palestras no telão e fica na programação paralela, também não é o foco deles. Se você for uma pessoa mestiça, pobre ou preta, também não é o foco deles. Porque tem essa tentativa de embranquecer de volta a Flip, e aí eles contam com isso mesmo, com o que a gente chama de boicote, eles contam com isso, para deixar a cidade mais limpa, para deixar a cidade mais vazia, para que as pessoas possam atirar a bomba no barco dos outros, e a Flip, na hora de cobrar, o barco da Flipei cobrou, mas na hora de apoiar falou que não tinha nada a ver com isso, não tinha nada a ver com o evento. Então, é pra isso que serve, né? Agora, uma coisa que eu achei muito engraçada e eu queria comentar é que muita gente não se manifestou com medo de não ser convidada. Eu queria dar um recado pra essas pessoas. Gente, vocês são medianos. A Flip não vai convidar vocês. Fica tranquilo, pode se posicionar. Vocês não vão ser convidados. Não precisa ter esse medo, porque a literatura de vocês é ruim. Então, vocês não vão ser chamados. E pior, teve gente ruim apoiando a Flip na esperança de ser convidado. Piorou, gente. Vocês não vão ser chamados. Desencana, saca? Procura aí sua casa paralela, sua programação paralela, apoia a gente, vem com a gente, mas não fica pagando pau. Vocês não vão ser convidados, a literatura de vocês é ruim, a Flip não vai olhar pra vocês. O que importa, assim, pegando um gancho nisso que o Marcelino falou, a programação paralela, sim, segue recheada de independência, ela tem um movimento totalmente contrário a isso, né? Talvez isso que incomode tanto, a gente vê. Você citou o caso do Glyn, mas até nas discussões das mesas, eu participei num debate super bacana do Euclides da Cunha na Casa Filhos, por exemplo, e eu levantei essa questão da postura do Euclides, por exemplo, e uma série de pessoas começaram a falar a respeito. Então, eu não sei nem os propósitos, porque eu vi a programação principal, ela é literária, e ao mesmo tempo ela circula dentro de um núcleo, né? As paralelas é uma coisa muito mais aberta. Então, eu acho que eu concordo com você em relação ao boicote. Acho que não compensa por conta da programação que está acontecendo. Não, e não só por isso, mas é porque é um local de encontro, é um local de celebração. Isso, é onde acontecem contatos. É onde você faz negócios para além da Flip oficial. É onde você celebra de fato a palavra e na mesa do bar, né? Então, quando me perguntaram, você vai deixar de ir à Flip? Claro que não, eu não vou deixar de ir, porque é onde eu vou ver os meus amigos que eu não vejo e que moram. Talvez seja isso que eles queiram. Brasil mesmo, afora. Né? Exato, e também é isso, né? Eu não vou dar esse gostinho para eles. Vocês vão ver a minha cara lá. E eu vou estar lá causando, como sempre estive. E a gente vai estar lá fazendo a programação paralela. Mas não só, né? Eu acho importante lembrar que não só, né? Eu acho que o Brasil tem muitos outros festivais literários que são tão bons quanto e que são tão interessantes e importantes quanto e com programações riquíssimas. O Henrique Rodrigues também falou, falou no grupo que eu participei, falou, pessoal, vamos conhecer o Flipelô, que é muito bacana também. Não conheço o Flipelô ainda, mas tenho vontade. Tem a Flica em Cachoeira, e que são festivais que são majoritariamente festivais pretos. Tem a Flup, que a gente falou bastante dela aqui. Para mim, hoje é o grande festival literário do Brasil, que ele é plural, ele é abrangente e ele traz discussões que estão na vanguarda, muito mais do que a Flip, inclusive, com uma curadoria muito mais antenada e muito mais plural e muito mais atenta, então que
representa muito mais o Brasil de 2019, de 2020, do que o Euclides da Cunha e a Elizabeth Bishop. Uhum. A gente tem a Balada Literária, que o ano que vem homenageia em vida a Geni Guimarães, que é essa grande escritora, que esse ano homenageou o Paulo Freire, que acontece no Piauí, acontece em Salvador e acontece em São Paulo, com a programação gratuita. Então a gente tem inúmeros festivais com programação gratuita e com programação muito boa e com programação coerente, porque também não adianta você fazer um festival para homenagear a mulher e homenagear só a mulher branca, não adianta homenagear só a mulher morta, não adianta homenagear políticos. E não adianta fazer um festival de direita e achar que tá contrapondo a Flip em alguma coisa, porque não tá. Então, são esses dois pesos e duas medidas as coisas também. estão acontecendo e eu acho que o momento pede urgência, né? O momento não pede calmaria, pede urgência de fala, pede posicionamento, pede postura de quem trabalha com cultura. A cultura está sendo tolhida, a cultura está sendo recortada do Brasil pelo governo. Então, esses cenários independentes, eles têm que ter cada vez mais uma ascensão, cada vez mais uma postura e um rosto, né? A gente reconhece, né, o esforço do pessoal que está trabalhando, mas a gente sabe também que o caminho é muito longo, né? A luta é muito árdua, assim. Quando a gente pergunta, né, amar a obra e não o autor, essa pergunta ela é muito ampla, né? A gente já falou aqui em alguns episódios. Vou assistir o filme do cineasta X, vão ler o livro do fulano de tal. Eu acho que as coisas acabam sendo intrínsecas, ainda mais se a pessoa tá produzindo hoje em dia. Eu tenho uma grande pergunta sobre isso. Se o Michel Temer fosse um bom poeta, a gente ia passar pano pra ele? Não. A gente ia ignorar que ele deu o golpe na Dilma e ia falar, veja bem, olha esse poema que lindo do Michel Temer. É o melhor exercício pra gente pensar isso. Se ele fosse genial enquanto poeta, a gente ia esquecer a cara de dissimulado dele, a cartinha dele falando que ele era um vice decorativo? A gente ia esquecer o golpe, a gente ia esquecer que era só botar o Michel e estancar essa sangria nesse grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. A gente não vai esquecer disso. Então, ele podia ser o melhor poeta do Brasil, ele podia ser o novo João Cabral, ele podia ser quem ele quisesse ser, que não dá pra esquecer. Então, não dá pra esquecer a Elizabeth, ali no pé do ouvido de alguém, ela falou que ela achou a revolução rápida e bonita, enquanto a nossa ex-presidente estava com um rato dentro da vagina. Não dá pra esquecer disso. Não foi rápido e não foi bonito. Eu fico com Kafka quando ele fala que a literatura é sempre uma expedição à verdade. E é isso, né? Nossa, tá tão intelectual hoje, eu vou citar alguém aqui, porque óculos. eu tô me sentindo sem citar alguém. Eu vou até fazer uma busca aqui, vou buscar um teórico aqui pra poder citar, porque você já citou uns 3 e vão achar que eu não leio. Na cabeça aí, que o Kafka fala isso, né? A literatura é uma expedição à verdade. E quando você tem essa verdade acontecendo, que literatura também conta a história de um povo, ela recoloca, né? Já falei, acho que faz os últimos 4 episódios, eu tô falando do livro Escravidão do Laurentino Gomes, porque ele mexeu tanto comigo no sentido de me colocar enquanto ser humano. É a culpa branca que você tá sentindo. Que é a culpa branca, sim. O nome disso é culpa branca. Eu acho que é culpa branca. E uma recolocação de paradigmas, talvez. Até você pega qualquer família hoje normal que trabalha, você fala, nossa, essa pessoa, essa família, nessa mesma estrutura, exemplo, uma família de 3 pessoas formadas, graduadas, que trabalham, que ganham aí seus 3, 4 mil reais, então uma família classe média, que consegue viajar, que consegue ter suas coisas. Se você colocar essa família lá atrás, no século XVIII, né, 17, 19, enfim, você provavelmente seria uma família que teria escravos, entendeu? Então, a gente não pode fechar os olhos e achar que as coisas estão prontas e acabadas. A gente tá numa evolução, não, porque tem gente que sente muita saudade do tempo da escravidão e que, inclusive, se fosse permitido, teria escravo e não funcionário, né? Ontem eu ainda falei isso com a minha mãe, de um ex-patrão meu, do primeiro jornal que eu trabalhei. Eu falei, ele era tão escroto que, se ele pudesse, ele tinha escravo e não funcionário.
Porque... E é isso, assim, E ainda falar assim, eu trato bem meu escravo, eu dou comida pra ele. Exatamente, eu dou até comida pro meu escravo, né? A pessoa, nossa, ela é preta, mas é gente boa. Então, assim, a gente esbarra com isso todos os dias. O racismo, ele tá aqui. A escravidão, ela não acabou. O AI-5 não acabou pra quem mora na quebrada. Não acabou. E aí a gente achar que tá tudo bem. E serve muito pra gente se policiar, pra gente, nós que a gente estudou, a gente fez uma faculdade, a gente, né, tem um podcast, tem um meio de comunicação, a gente consegue falar. Sim, claro. Serve muito pra gente usar a força que a gente tem de comunicação ou a força de polícia que a gente tem na gente, né, de se policiar, de se... Eu não quero ter nada de polícia. Também não. De polícia, hoje eu tô muito brava, eu não quero ter nada. De fiscal, hoje a única coisa que eu quero ter de polícia é raiva, é ódio. De fiscal de nós mesmos, mas porque assim, a gente acaba levantando essas questões e às vezes a pessoa que tá na quebrada não para pra pensar, sente na pele e aquilo é tão comum pra ela que eu conheço muitos escritores, você muito mais que eu, mas conheço muitos escritores de periferia que conversam muito comigo, que trocam muita ideia, que eu vejo às vezes com um problema pra ele ter uma dimensão totalmente diferente, porque é totalmente visceral, totalmente inerente, sim, né? Claro que sim. Então eu acho que esse diálogo, ele não pode faltar, esse diálogo da sociedade acontecendo. E quando você tem uma Bishop sendo homenageada, você está cortando esse diálogo. Sim. Claro que eu volto a falar aquilo que você falou, que a Flip é isso mesmo, eles querem isso, tudo bem. Mas é triste, entendeu? Não, é triste, o que muito tá acontecendo triste. pra gente. Não é incoerente, não me provoca surpresa, mas é muito triste. A constatação de que isso é intencional é muito triste. Porque é igual quando você constata que um amigo seu é racista, quando você constatou que pessoas da sua família votaram no Bolsonaro. E isso é muito triste. Quando a gente tem essa constatação, para mim foi um processo de luto muito grande, o processo das eleições, e um processo que me machuca até hoje, porque eu me afastei de pessoas que eu achei que eu nunca fosse me afastar, e pessoas que realmente acham que os jovens mortos em Paraisópolis mereciam morrer, e aí eles mereciam morrer por quê? E aí para mim, quando a Flip toma essa decisão, ela tá me dizendo a mesma coisa, que ela acha que esses jovens merecem morrer, ainda que ela me diga, ela dê muitas voltas em torno da obra da Elizabeth Bishop para me dizer isso, mas ela tá me dizendo isso, e aí eu volto no que você falou. Eu sou uma comunicadora e o meu papel hoje no mundo é transformar o mundo com as minhas narrativas e com essas narrativas que são plurais e que me acompanham, porque ninguém faz nada sozinho. Então é das que vieram antes de mim e das que virão depois de mim. É transformar o mundo com essas narrativas. E aí eu escolho muito bem as histórias que eu quero contar, porque eu não quero mais contar história de qualquer pessoa. E eu não trabalho mais na CLT por isso. É mais difícil? Talvez. É um risco. Eu falar tudo isso que eu tô falando aqui hoje pode me fechar portas? Pode, mas eu escolho as narrativas que eu quero contar, e eu não quero contar qualquer narrativa. Eu não quero compactuar com a narrativa de um grande banco, só porque ele vai me dar dinheiro, se essa narrativa não me ajudar a transformar o mundo. E homenagear Elizabeth Bishop não ajuda a transformar o mundo de ninguém. Eu quero falar uma outra coisa. Eu vi algumas críticas das pessoas, tipo, só aceitem. É a primeira mulher lésbica a ser homenageada na Flip, pipipi, popopó. Reconheço total a importância da visibilidade lésbica na literatura. Eu acho que é um assunto muito urgente. Eu acho que a gente, na medida do possível, tenta trazer isso e tratar isso aqui no nosso podcast com convidadas lésbicas para falar sobre isso, ou não, mas que falem. Inclusive, uma das nossas entrevistadas mais recentes foi a Gabriela Soltello, com um livro premiado no Mix Literário, uma escritora lésbica extremamente assumida. E a gente já trouxe esse tema repetidas vezes. Então, eu acho que não adianta a gente se pegar nesse fato, porque de que me serve uma lésbica racista? Do que me serve uma lésbica golpista? Não me serve de nada. Só porque ela passa por uma opressão, inclusive ela deveria ser mais sensível às outras, né? Então ela não me serve de nada. Desculpa, mas para mim isso não é um motivo de celebração em nenhum aspecto. Uma outra coisa é que muita gente não conhecia esse lado da Bishop real. Eu também não sabia, mas assim que ela foi anunciada, eu já vi várias pessoas, uma delas foi a professora Regina Dal Castanho, da UNB, e ela levantou essa bola.
E aí eu fui atrás e vi que isso é muito real, assim, que de fato ela foi extremamente racista, extremamente elitista, extremamente complacente com o regime militar, com o golpe. E aí é isso, né? A gente tem sempre a escolha de apoiar isso ou não e de quais são os prejuízos. Como eu sei que eu não vou ser convidada para Flip mesmo, então tá tranquilo. Eu não tenho esse medo, eu já não tenho. E aí também é isso, é a questão da narrativa que a gente quer contar, né? O que você quer dizer? E aí, falando ainda sobre isso, quando eu me torno curador, eu tenho essa preocupação também. Você é curador em vários eventos. Em vários né? eventos. Você pode falar, né? Sim, Com mas assim, propriedade. claro que eu já errei, é claro que eu já passei muito pano pra macho escroto e já convidei pessoas que são racistas. E claro que sim, claro que a gente erra. Você mas... já contou até aqui que quando caiu sua ficha, foi uma vez que você fez um evento para as mulheres e convidou um homem, não foi? Como Porra, é eu que fui foi? ridícula, Mas eu foi fui muito péssima. tempo, né? Eu lembro Não que faz você contou tanto aqui tempo assim, não. Foi em Você contou aqui no 2014 ou podcast. 2013. Eu fiz um evento com o Esquina, que era o sarau que a gente fazia. Era no mês das mulheres e aí só tinha cara. Tipo assim, tinha um músico, tinha um poeta. E aí alguém me questionou. E aí eu falei, porra, é isso. Tô errando muito. Tem um barulho Tem um estranho barulho aqui. aqui. Acho que é o ar-condicionado. Menos Ou um mal. morcego, porque o rock é coisa de satanista, segundo o presidente novo da Funarte. Verdade. Mas é isso. E eu fiz isso, eu cometi esse erro. Então, a gente vai cometer erros mesmo, nem sempre vai dar super certo, mas é isso, quando você fala, você assume a postura de curadoria, você tá assumindo esse risco, né, e é muito arriscado, real, assim, o que você recebe por isso não vale o risco que você corre, né, igual um DJ numa festa, valendo a vida, você tá arriscando tudo ali, pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Mas também, sei lá, tem os poetas de slam que arriscam a vida nos 3 minutos que eles têm e fazem um baita trabalho, né? Então, acho que quando você é curador também, você tem que estar olhando para isso e atento ao que está acontecendo, sobretudo no seu país. E não que a Flip não esteja, eu acho que ela está muito atenta, né? Eu acho que ela tem esse trabalho. O meu grande lamento aqui é que esse trabalho vai contrário ao que a cultura num país espera, né? É um trabalho que fortalece os regimes autoritários. A Fernanda falou que o foco das discussões, provavelmente, da programação principal, vão versar sobre isso. Eu quero muito ver, tô bem curioso para saber como que vai ser a programação de Olha, coração. sinceramente, eu não tô, porque a minha decepção foi tão grande que aí eu tô meio sem tempo, irmão, pra ficar, sério, discutindo obra de gente racista. Porque eu acho que a gente tem tanta coisa boa e tem tanta coisa massa que eu quero ler e tem uma produção muito grande e várias autoras sendo resgatadas. Eu comprei, é mentira, porque eu falei que eu não comprei livro, mas eu comprei livro. Eu te conto depois. Tá bom, não, eu vou ver a programação, mas eu não sei, não tenho ânimo de assistir. Não, eu também não. Ânimo de participar das discussões. Capaz. Claro, eu vou checar, óbvio, porque enquanto uma pessoa que também trabalha com livros e que gosta de literatura, pra mim é sempre importante. Eu sempre vejo as programações até pra ver se eu não tô destoando do que tá acontecendo no mundo, né? Enquanto uma pessoa que monta programações também. Mas eu comprei um livro, eu menti. Eu comprei um livro da Octavia Butler. Eu já falei dela aqui, que foi a grande dama da ficção. Nos anos 80, ela publicou vários livros. Era uma mulher negra, lésbica, extremamente lida, traduzida e premiada. Então, se fosse para homenagear alguém de fora, por que não a Octavia Butler, por exemplo? Né? Já que se queria homenagear alguém que escrevesse originalmente em inglês, por que não, né? A Octavia Butler. Tá falando que as traduções em inglês... assim, eu tenho um palpite que é porque ela não trabalhava na Companhia das Letras. Os livros dela não foram traduzidos pela Companhia das Letras. Eu tenho um outro palpite que é porque ela é negra, né? E um outro que é porque ela toca em temas sociais cujos a Flip não quer tocar, porque existe muito essa fuga, né? De não querer. E pra mim é isso, é impensável um evento que não se preocupe com isso, né? É impensável um evento, uma curadoria que não tenha essas questões como pauta. Mas não me surpreende, só acho que é coerente com a proposta deles, o que me entristece. Não me surpreende, mas me entristece enquanto pessoa que consome a cultura, enquanto leitora, mais do que como comunicadora ou como curadora, como pessoa que consome mesmo, porque, de fato, é um desespero
estímulo, né? Quando você pensa no valor altíssimo que é cobrado por tudo na Flip, né? A inflação que tudo sofre lá no período da Flip, tudo fica 3 vezes mais caro, e os 5 dias lá é o preço de 5 dias no exterior, né? Acho que eles ficam tão bitolados com essa ideia de fora do Brasil que eles querem tabelar pelo dólar, né? Tudo lá. Então, tudo que você consome lá, você paga em euro ou em dólar, né? Então, quando a gente pensa nisso, de fato, dá um certo desânimo de ir. Mas eu não desanimo, eu vou tomar minha cerveja. Eu vou também. Eu vou na praia. Eu quero cair nas ruas de Paraty. Eu vou encontrar o Caio. Eu quero entrar de penetra nas festas. Eu quero dar trabalho. Eu quero brigar na rua. Eu quero ver soco encontrar de editor na cara das pessoas. Eu quero ver meus amigos do Islã. Eu quero ver o Islã no palco principal de novo. Show de ainda bola, a despeito desta programação bosta. Foi uma coisa linda, né? Foi maravilhoso. Inclusive, foi a programação que deu mais público, né? Que coisa, né? Mas isso que me faz... Isso, né? Então, mas me faz crer que a Flip tá cagando pra isso. O foco dela não é o público, não é o povo gostar. Se fosse o público, é construir uma narrativa... Falar, olha, esse aqui tem um público bom. Construir uma narrativa coerente com a proposta dela, que vai na contramão do que o Islã faz. E isso é muito entristecedor. Claro que eu acho que o Islã tem que estar lá e tem que ocupar esse espaço, é óbvio, mas eu acho que vai muito na contramão, e esse é meu grande pesar, assim, é sentir essa contramão. E aí a gente cai, Tadeu, num outro ponto de uma coisa que a gente sempre fala, que é a questão da função da literatura, que muito se diz, o brasileiro não lê, o brasileiro não gosta de ler, o brasileiro não tem interesse por leitura. E aí, quando você tem a oportunidade de fomentar isso, você faz o quê? Você distancia o máximo que você consegue. E aí me parece que a literatura vira uma moeda social de ascensão. Então, você não quer que todo mundo leia ou que todo mundo esteja presente no seu evento, mas você usa isso como um diferenciador social. Eu consumo literatura, portanto, sou melhor do que aqueles que não consomem. E para mim é isso que fica, assim, muito evidente. É bem claro isso, né? Eu vi bastante barbaridade nesses últimos tempos. De não colocar toda a literatura como literatura, né? Mas eleger alguns autores, algumas obras para ser literatura, né? Isso é uma maior bobagem. E sigamos resistentes, né? Eu acho que temos esse papel também. A literatura é isso. A literatura também é o grito, né? É a força e vai estar aí. Uma vez impresso um livro, uma vez colocado na rede, vai estar aí para quem quiser ler. E a sensibilidade, ela deve acompanhar também a raiva, deve acompanhar também o ímpeto, né? O impulso, o instinto que nós, enquanto leitores, enquanto produtores cultural, enquanto artistas, temos dentro da gente, né? A gente não consegue se acomodar e a gente não quer. E não merecemos nos acomodar. Tadeu, se você fosse curador da Flip, quem você homenagearia? Eu homenagearia a Carolina Maria de Jesus. Olha que surpresa, não estou surpresa. E você, Jéssica? Eu homenagearia a Carolina, com certeza. Eu acho que eu respondi essa pergunta. Você fez essa pergunta em algum lugar? Foi você que fez no Instagram? Não fui eu que fiz. Alguém que fez, eu respondi isso. Não, inclusive. Foi alguém que fez. Eu respondi isso pra alguém também. Não lembro mais quem, mas eu acho que ela é o grande nome. A gente falou dela no episódio passado, não foi? Não, o episódio vai ao ar terça que vem. Eu sempre falo despejo. Eu sempre falo da Carolina. Pra mim, era muito claro que ela precisaria ser homenageada pela Flip. Mas assim, também eu não acho que em 2021 isso possa ser aceitável, uma vez que em 2020 não será. Eu vi no Twitter que em 2021 parece que vai ser o José Sarney. Eu acho que vai ser o Michel Temer. Agora, se eu sou uma pessoa de direita e eu faço um festival, eu chamaria demais o Temer em vida, porque ele é uma figura interessante. Ele tem a autoestima do homem hétero, que assim, a gente nunca vai alcançar. Ele usa mesóclise. Ele é maravilhoso, gente. É nosso vampiro que a gente faz o quê? Morre de saudade de quando ele era presidente. Ele parecia um problema? Não, volta, Temer. Nunca te critiquei. Sempre te quis como presidente. No Twitter que fica zoando as poesias
vídeo dele é muito engraçado. Não, eu queria o Temer como presidente, como meu poeta atualmente, porque, Ele né? como presidente tava Olha melhor, como hein? é que a gente caiu na vida, né? Olha como é que o mundo dá voltas e sempre o poço não tem fundo, né? Então, eu chego a ter saudade do Temer e a desejar ele como homenageado. Mas não deve estar muito longe de acontecer isso, não. Haja vista que a gente já viu aí Deltan Dallagnol em festival literário como grande atração sendo ovacionado. A gente já viu o príncipe de Orleans e Bragança falar que nas palavras dele homossexualismo nem se usa mais isso, mas ele usou, é um defeito, e ser ovacionado, o que reflete muito sobre o Brasil e sobre isso tudo que a gente está falando. Queria aproveitar e deixar um recado. As pessoas que acham e que me procuram e que me mandam, eu não trabalho mais no Flipossos, não me procurem mais, flipossos.com é o site, lá tem as informações e lá vocês conseguem falar com a curadoria, com quem estiver na assessoria de imprensa. Trabalhei durante muito tempo, não trabalho mais, amo, estarei talvez como público, não mais na organização, não mais na assessoria de imprensa. Tenho recebido várias pessoas me procurando sobre isso, não tenho nada para falar porque ainda não vi a programação. Quando ver, posso vir aqui criticar também, porque é meu papel. E eu queria citar aí uma pessoa, uma pensadora, já que o Tadeu citou vários, eu queria falar aqui, Fale sua vez. que assim como as palavras, as pessoas que as escrevem não podem ser apagadas. Da Carolina Maria de Jesus, a nossa diva, a nossa deusa. Queria ter um evento hoje só para mim poder homenagear a Carolina, entendeu? Porque a Conceição tô celebrando, fui no aniversário dela, maravilhosa, ela foi pra Aparelha, no show da Mel Duarte, que tá aí, tá viva também, eu tô celebrando ela todo dia, porque a gente trabalha junto, e vi a Conceição curtir o aniversário dela, e isso é muito maravilhoso. Então que pena que vocês aí ficam nessa passação de pano pra golpista. Eu tô ali passando pano pra escritor merece, real, né? E de verdade. E é legal da Carolina Maria de Jesus que ela tem a literatura dela é muito diferente, é um linguajar muito dela. Algumas edições não estão corrigidas, revisadas, estão ali cruas. Na verdade, elas estão revisadas. É que optou-se por deixar a linguagem da maneira como ela escreveu, em respeito à obra dela. Eu acho isso muito bonito. Incrível, eu acho isso lindo, eu acho isso poético. Quando você lê com muito mais vida, né? Um livro muito pulsante. Ela é uma autora muito foda. Então, fica aqui a nossa homenagem, então. Fica a nossa homenagem, fica aqui nesse podcast. Vamos terminar a nossa homenagem. O nosso episódio, eu queria pedir para quem está nos ouvindo, mandar mensagem. Se você que está nos ouvindo fosse curador de um grande festival literário, quem você homenagearia? Entre lá. Manda essa dica pra gente, manda nas nossas redes e sugere aí. E convida a gente também para os festivais que vocês fazem. Às vezes a gente fala bem também. E a gente fala bem às vezes. Convida a gente, leva o podcast Rabisco para o seu festival. Sim, manda e-mail, me chama, me liga, beijo, me liga. Aqui também tem coerência, nem sempre. Mas a gente tenta ser coerente, pelo menos com a inclusão. A gente não é, pelo menos, racista, a gente não é golpista, então é isso. E vamos terminar com Na Estante, então, né? Como não podia deixar de ser. Vamos terminar. O que você tá lendo? Chegaram os meus livros. A Amazon entrega muito rápido. Embora ela use trabalho escravo também. Eu comprei usa trabalho escravo também, porra. Usa, tudo usa, né? Vou parar de comprar na Amazon, então. Não tem mais como viver, né, em sociedade. O capitalismo tá deixando doente. Comprei na sexta, chegou na segunda, chegou muito rápido. Eu comecei a ler a autobiografia da Fernanda Montenegro. Parece bem legal. Fiz uma garrafa de café, comecei a ler. E avancei pra caramba, assim, tô tipo na página 100, assim. Eu sonhei com a Fernanda Montenegro esses dias, mas tudo bem. Você sonhou? Só sonhei com ela. Bom? Era um sonho bom, eu sonhei que eu tava em Madrid e ela tava... Nossa, que chique. Eu sou muito chique, eu sempre sonho que eu tô em Madrid. E aí, eu devo ter alguma ligação que eu preciso tratar em alguma sessão de alguma coisa que não vai ser aqui. Mas eu sonhei que eu tava em Madrid e aí um taxista tava me mostrando uma obra em homenagem a ela e aí ela tava na sacada de um teatro. E ela ia se apresentar e eu falava, nossa, eu quero muito entrar pra assistir. Foi isso. Esse é o sonho, é um bonito sonho. Eu gosto dela e eu fiquei curioso com essa autobiografia. Na verdade, é uma entrevista longa que ela deu, várias entrevistas, aí juntaram, fizeram a história. E eu tô lendo e eu gosto muito dela, admiro ela como atriz.
E eu sou muito curioso com biografias, né? Quem me conhece sabe, eu sou bem Eu fissurado. gosto muito dela, eu gostei muito de uma coisa que ela disse, que ela falou foram anos terríveis, mas foram os melhores anos da nossa vida. Então eu espero que ela esteja certa e que os anos 20, de fato, sejam esses anos terríveis, que a gente sabe que serão, porém os melhores. Os melhores. E você? Eu tô lendo esse novo que eu comprei do Octavia Butler, chama A Parábola dos Talentos, é o livro 2 da Parábola do Semeador. É muito bom, eu já tinha lido o primeiro e tinha gostado muito, tinha sido um presente. É uma continuação? É uma continuação da editora Morro Branco, e aí esse eu comprei, porque eu queria muito ler essa continuação. Uma amiga minha, que é a Lu, do canal Quilombo Literário, falou bastante bem dele, e aí eu acabei comprando, tô lendo e tô gostando bastante. É isso, porque ele traz... O primeiro livro é uma distopia, é uma história de uma jovem que prevê ali o fim do mundo. Então, ela, não o fim do mundo, mas os tempos difíceis que ela está vivendo. Então, ela estoca sementes, ela estoca comida para quando esse dia chegar. Existe uma droga poderosíssima que chama piro, e que as pessoas que fazem uso, ela só, a loucura dela só é acalmada com o fogo. Então, elas tacam fogo em tudo. Falta água, falta muita coisa. O presidente dos Estados Unidos está caindo, e eles têm que sair de onde eles estão, que é de Los Angeles, e ir um pouco mais para cima. Então, o livro narra isso, e aí tem ali vários conflitos, e o segundo livro narra a continuação desse pós-apocalipse que eles viveram. É bem interessante, e ela escreveu isso tudo na década de 80. O livro se passa em 2000 e pouco. Assim, ela é viva ainda, não? Não, ela já faleceu. Meio que essa época que a gente está vivendo hoje, e o livro... Só que ele foi escrito bem antes, então a visão que ela tinha do futuro realmente é muito igual ao que acontece. E é isso, mulheres quase não são publicadas enquanto autoras de ficção científica, sobretudo mulheres negras. E ela foi esse grande nome. Eu sinto falta da obra dela ser ainda mais comentada no Brasil, ser ainda mais celebrada, ainda mais conhecida, incensada. Eu acho que ainda a gente não chegou nesse patamar, mas eu acho bem massa, assim, fica essa dica. Ela tem outros livros também de ficção. Ela tem um que chama Kindred, que acho que é o mais famoso. O mais famoso é o Kindred. Que é muito bom. E tem um outro que eu não vou lembrar agora o nome, mas eu posso ver e trazer no próximo episódio também, então quero conhecer mais. O Kindred eu já li e gostei, mas gosto mais desse da Parábola. Eu só tinha ouvido falar do Kindred. É muito bom, fica essa dica de leitura. Eu quero falar, então, aproveitando dos que eu comprei, eu acho que é o terceiro ou quarto livro que eu compro, que é do Úrsula, da Maria Firmino dos Reis. Sim. Que eu dou esse livro muito para as pessoas, e aí eu quero ter também, e isso acontece com uma certa frequência. É a mesma coisa que acontece com o Jockey, eu já dei 3 Jockeys da Matilde. Então, eu comprei também, é um livro que vale muito a pena ler. Ele é bem latente também, bem de pulso, assim. Fica a dica também. Não, é um livro bem legal, e ela foi uma romancista, né? Primeira, né? A primeira romancista, uma escritora negra, ela é do Maranhão. Então fica essa dica. Tem um episódio muito legal do podcast do Caio, que é o Rede Poderosa de Intrigas, que ele fala sobre o Úrsula. Então fica essa dica também de podcast aqui. Quem quiser ouvir, quem quiser conhecer. É muito massa. Eu queria mandar um beijo pra Yara, que é uma amiga minha, bibliotecária, que sempre escuta a gente. E ela sempre fala que a gente faz ela refletir muito. E ela me trouxe uma reflexão que me fez pensar. Ela tinha um projeto de mulheres negras na biblioteca, e aí ela começou a pensar se ela realmente estava indo na biblioteca, se ela tinha ficha, se ela pegava livros emprestados, porque ela pregava que as pessoas tinham que estar na biblioteca, mas ela acabou se pegando, não estando inserida nisso, saiu do projeto e ficou pensando e tentando. Mas a grande sacada disso é trazer a nossa prática para mais perto do nosso discurso e vice-versa. Então ela me ensinou muito com isso. Queria mandar esse beijo para ela, porque ela é nossa ouvinte, ela ouve sempre. Então, beijo, um super beijo, Yara, eu te amo, viu? Beijo então, Jéssica. Beijo, fogo nos racistas. Beijo a todos, bom dia, boa tarde, boa noite.